a vencer. O Senhor é a minha força, com Ele eu passo por um exército. Olá, muito bem, meus amigos. Vamos falar sobre o propósito de Deus na nossa vida. Vamos falar sobre o chamado de Deus na nossa vida. Ou tem muitos crentes aí fazendo igual Jonas, fugindo do propósito e perdendo a bênção ou atrasando a bênção, né? Porque Jonas, quando ele fugiu do propósito, fugiu da bênção, ele afundou o barco de outros. Será que nós não colocamos na nossa vida também alguns Jonas que por um tempo afundou o nosso barco? Presta atenção, meus irmãos, porque tem muitos aí que não estão navegando como deveria, porque colocou um Jonas fujão no seu barco. Um Jonas que está fugindo do propósito. Então essa palavra aqui hoje é para alertar muitos que saiu do teu chamado, que saiu do propósito, está parado. Parado sem saber o que ouvir. Fica ouvindo muitas coisas ao invés de ouvir o único Deus digno de ser louvado e ser adorado. Ir para o secreto, ir para o jejum, ir para a oração, para que Deus abra os ouvidos para ouvir a direção para a sua vida, para ouvir qual o teu propósito e saber se você está fora da rota, para saber se você está fugindo do propósito que Deus estabeleceu para você. Eu estou falando isso aqui, gente, porque na minha vida teve pessoas fugidas do seu propósito. Não é só propósito talvez estabelecido por Deus, mas talvez um propósito estabelecido para a tua vida aqui, né? Porque tem propósito da missão, servir a Deus, e tem um propósito na sua vida. Muitas pessoas foram chamadas para ter muitas coisas, para servir em vários lugares. Porque o povo de Deus, é Deus que estabelece o lugar que você vai permanecer. E se você foge do teu lugar, você é um fujão. Você é fugindo do teu propósito. Tem pessoas, por exemplo, mulheres que Deus escolheu para ser mãe, para ser esposa, para ser missionária, para ser intercessora, para estar nos bastidores de toda a sua família, em oração por toda a sua casa, pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus irmãos. Então, se você fugir do teu propósito, mulheres, e os homens também, Deus chama para vários propósitos, homens para ser empresários, homens para ser maridos, homens para ser mecânicos, são vários propósitos. Então, quando você não está no seu propósito, você é um fugitivo e a sua vida começa a definhar. Você vai parar no poço e além do poço tem mais buraco para entrar, vai para o abismo. Por quê? Porque você saiu do teu propósito. Você fugiu do teu propósito. Além de você fugir do teu propósito, você está afundando o barco de outros. Porque se você se conectar, é igual casamento, né? Casamento, se você tiver casado, conectado com uma pessoa que está fora do propósito dela, o barco vai afundar. O casamento vai ser destruído. Vai ter divórcio, vai ter destruição. Por quê? Um está fora do propósito. O outro, um dos dois pode até estar no propósito, mas e o outro? Está no propósito? Aí as coisas começam a andar para trás. Começa a definhar. Porque um é rebelde. Além de ser rebelde, não para ouvir aquele que está no caminho, que está no propósito. Então Deus falou assim, julgo desiguais. Não faça aliança com rebelde, não faça aliança com o filisteu Isaac. Aí eu toco lá na vida de Isaac, né? Porque estar fora do propósito é você entulhar os teus poços e entulhar os poços daquele que está próximo de você. Os filisteus é que anda fora do propósito. Os filisteus são aquelas pessoas usadas pelo adversário para entulhar poços, para afundar barcos dos outros. Shalom? Gente, essa palavra aqui é para quem está fora do propósito retornar. Como retornar? Vai para o secreto com Deus, vai para a oração, vai para o jejum, vai pedir socorro ao Espírito Santo para que te coloque no propósito de volta. Shalom, graças a Deus.